Qual é a medição que a imprensa faz em geral? Cumpriu 100% da meta? Ok. Cumpriu 90%? Não cumpriu. Por que eu vou obrigar uma pessoa a se vacinar? A pessoa trabalha com o público, né? E ela pode problema? colocar o público em risco. Eu não acho que não há um problema nisso. Acho que não. Vamos supor, aquela pessoa já teve, por exemplo, a doença, já constituiu imunidade. Essa questão, essa opção vacinal ou não, é de cada um. Se as universidades entenderem que elas podem criar cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cobrar de quem pode pagar para aumentar as vagas para o aluno regular de São Paulo, de Paraisópolis, por exemplo, eu não vou ficar contra. A fase atual da corrida eleitoral para o governo de São Paulo mostra 3 candidaturas com chance de vencer as eleições. Fernando Haddad aparece em primeiro lugar com 35%. Em 18 de agosto, o candidato do PT tinha 38% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi de 16% para 21%. Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece em terceiro. Tinha 11% e agora 15%. Para analisar o impacto desses números, as diferentes estratégias adotadas pelos candidatos e o peso que as manifestações de 7 de setembro podem ter nas campanhas, o FID nos estados conversa com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, que está acompanhando de perto as eleições paulistas. Pedro, como você imagina que as 3 principais candidaturas vão orientar suas campanhas a partir do que saiu na última pesquisa Datafolha? A pesquisa Datafolha mostrou um crescimento do Tarcísio de Freitas, candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, e uma ligeira queda do candidato apoiado pelo Lula, Fernando Haddad. Mas isso não preocupa o candidato Rodrigo Garcia, que tenta ser a terceira via aqui em São Paulo. O Rodrigo Garcia, que é o candidato tenta ser o candidato da terceira via aqui em São Paulo, vai reforçar o seu discurso contra a polarização, de que não é nem esquerda nem direita, que o negócio é olhar para frente, enquanto o Fernando Haddad vai colar ainda mais a sua imagem ao Lula e o Tarcísio a sua imagem ao Bolsonaro. Haddad, na avaliação dos seus 2 adversários, já está no segundo turno, e o Tarcísio agora aposta todas as suas fichas no bolsonarismo, enquanto o Rodrigo Garcia justamente vai fazer o caminho contrário, vai tentar quebrar a polarização e jogar suas fichas na aprovação do governo de São Paulo, que é alta, segundo a pesquisa. Dentro desse percurso que você traça para cada uma das campanhas, gostaria que você apontasse os pontos fortes e os pontos fracos de cada um dos candidatos. Começando pela ordem da pesquisa, Fernando Haddad. Qual que é a força do Fernando Haddad? Reside na capital. Ele foi prefeito, tem o apoio da ex-prefeita Luiz Erundina, do Guilherme Boulos, que chegou ao segundo turno na disputa pela prefeitura em 2020, do Márcio França, que foi governador e chegou no segundo turno vencendo na capital em 2018. O calcanhar de Fernando Haddad é justamente o interior de São Paulo, onde está instalada, onde estão as raízes do antipetismo em São Paulo. O PT nunca chegou perto de governar o estado de São Paulo, justamente porque no interior, sobretudo naquela região do agronegócio, o antipetismo é muito forte e muitas vezes o bolsonarismo surge como a fórmula para vencer o antipetismo. O Tarcísio, por sua vez, tem um problema, que é o fato dele não ser de São Paulo, tem muita resistência a ele na capital, mas a força dele está justamente por ser a antítese do Haddad, por representar o bolsonarismo no interior de São Paulo. Já o Rodrigo Garcia é um cristão novo no PSDB, é o candidato tucano com pior desempenho desde Mário Covas, porém tem um teto mais alto, tem mais espaço para crescer, tem um pé direito alto. O desafio do Rodrigo Garcia é quebrar a polarização e reconquistar aquele eleitor tucano que durante quase 3 décadas votou no PSDB. Qual é o potencial dos eventos dessa semana, de comemoração do 7 de setembro, em alterar esse cenário? Você diria que é um momento que pode definir quem estará no segundo turno? Depende muito do tamanho do evento. Claro que se o Bolsonaro levar milhões de pessoas para a rua, isso vai ser uma demonstração de força. E depende muito do tom do discurso que o Bolsonaro vai adotar. A expectativa no núcleo político do Bolsonaro é que e também no seu núcleo de comunicação, é que ele adote um discurso mais moderado, no sentido de não atacar o Supremo, de não atacar a democracia, porque isso gera rejeição. Mas existe um núcleo ideológico do bolsonarismo que espera justamente o contrário. O que faz a engrenagem bolsonarista funcionar é o radicalismo. Agora, isso gera rejeição da sociedade. Então, a expectativa gira muito em torno de dois eixos. Primeiro, o tamanho, e segundo, a narrativa que o Bolsonaro vai escolher
nesse 7 de setembro. Vai ser, de fato, um dia muito importante. A esquerda decidiu não mobilizar, não tentar fazer frente a esse movimento no 7 de setembro, ou seja, o grito dos excluídos, por exemplo, vai ser menor, e eles vão tentar criar um outro ato, num outro dia, porque eles sabem que perderiam se fossem medir força nas ruas com o Bolsonaro. Esse foi o primeiro episódio de Feed nos Estados. Toda semana traremos convidados para falar como estão os desdobramentos da corrida eleitoral em diferentes estados brasileiros. Esse episódio usou áudios do SBT e das sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo, realizadas em parceria entre o Estadão e a FAAP. Eu sou o Bruno Mazocco e fiz o roteiro e a edição deste podcast. No próximo episódio nós vamos falar sobre as eleições em Minas Gerais. Até lá!